Urbano se dirigiu ao templo de Apolo logo pela manhã e com alguma pressa. Ele sabia que se chegasse atrasado ao templo, isso podia ser prejudicial ao seu negócio. O negócio de Urbano era vender carne. Ele tinha um talho no mercado público, o mercado público de Corinto. E ele se orgulhava de ter muito bons clientes e também de oferecer um produto de qualidade. Urbano era um trabalhador, conhecia a sua profissão. Ele sabia escolher bem as carnes, sabia cortá-las da melhor maneira e apresentá-las ao cliente da melhor forma. Era um perito nessa matéria e é por isso que os clientes o procuravam, apesar de que a concorrência em Corinto era grande, havia muitos lugares onde se podia comprar carne. Ele aprendera a arte do seu pai, do seu avô, que tinham sido os donos do talho antes dele, e ele procurava manter a tradição. Mas no templo de Apolo, onde ele foi, não estava sozinho. Havia vários outros talhantes à espera de poder aproveitar a carne, afinal este era um dos templos mais concorridos da cidade e havia muita carne a oferecer. Mas ele tinha uma relação especial com os sacerdotes e por isso ele sabia que teria acesso à melhor carne. Os animais oferecidos no templo de Apolo eram animais de excelente qualidade. Os sacerdotes não aceitavam animais doentes, nem com sinais de defeito ou de fraqueza, mas apenas animais que estivessem em excelente forma, não fossem velhos, mas no vigor da vida. Parte da carne que era sacrificada era colocada sobre um altar. Parte da carne era separada para os próprios sacerdotes. Mas havia carne, muita carne. E parte desta carne era depois vendida aos talhantes que podiam então levar e disponibilizá-las nos seus talhos. Nesta manhã, Urbano conseguiu bons pedaços de uma vaca bem gorda que fora sacrificada na noite anterior. À noite, porque de noite se faziam os sacrifícios aos deuses do submundo. E também bons pedaços de um touro branco e de 2 cabritos que tinham sido oferecidos logo cedo aos deuses do Olimpo, porque aos deuses do Olimpo se faziam os sacrifícios pela manhã cedo. Ele tinha um bom negócio, em expectativa e gente à sua espera. Este era, irmãos, o contexto para as pessoas que viviam em Corinto, no tocante a comprar e a consumir carne. É possível que a maioria das carnes vendidas nos talhos públicos de Corinto fosse originária dos templos, já que ali se matavam animais diariamente e em quantidade significativa nos vários ritos pagãos. Numa cidade tão grande quanto Corinto, com tantos templos diferentes, não faltava sacrifícios, não faltava carne. E por que é que os pagãos faziam sacrifícios de animais? 2 razões principais. Primeira, é porque era uma oferta aos deuses. E eles acreditavam que ao fazer isto, os deuses ficavam contentes com eles. E por isso eles ganhavam o favor dos deuses. Mas também, os pagãos acreditavam que havia espíritos maus que podiam estar na carne. E para poder consumi-la de forma tranquila, eles tinham que primeiro santificá-la, purificá-la. E faziam isto apresentando este animal em sacrifício aos deuses, para desta maneira ter uma carne em condições de ser consumida. A dificuldade aqui é simples. Como é que ficavam os cristãos de Corinto? Eles podiam comer das carnes sacrificadas? Era idolatria e pecado se eles consumissem carne que tinha sido sacrificada aos ídolos pagãos? E na carta que os crentes de Corinto mandaram para o apóstolo Paulo, dentro da lista de perguntas que lá estava esta pergunta também. E Paulo responde, e os irmãos vão abrir as suas Bíblias para nós vermos a resposta e o que é que isto tem a ver connosco, 2000 anos depois, sabendo que não vamos comprar carne sacrificada em santuários pagãos da esquina. 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8 e uma parte do capítulo 10, porque a resposta de Paulo estende-se até ao capítulo 10. Ele depois faz um intervalo com outros assuntos no capítulo 9, mas nós vamos ler o capítulo 8 e uma parte do capítulo 10 que diz respeito ao mesmo tema. Mas começamos pelo capítulo 8, versículo 1. Diz assim:
Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das carnes sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar o teu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize. E agora, avançando até o capítulo 10, eu convido os irmãos a continuarmos a leitura no versículo 25. Capítulo 10, verso 25, é o mesmo tema. Comei de tudo quanto se vende no talho, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado daquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Paulo responde a esta questão porque ela era uma questão prioritária para os crentes de Corinto. E ele responde de uma forma muito prática à pergunta: podemos ou não comer carne sacrificada? Havia 3 possibilidades principais dos crentes de Corinto participarem de sacrifícios que tinham sido feitos aos ídolos. Hipótese número 1. Um cristão ia ao mercado, chegava ao talho, comprava carne para o almoço. Ele pedia 2 quilos de vaca, mas a verdade é que se ele perguntasse, ele podia descobrir que afinal aquela carne tinha vindo de um templo. Porque naquela ilustração fictícia que dei aos irmãos no início, algo perfeitamente normal e comum em Corinto, era muito provável que o talhante tivesse ido buscar a carne ao templo, porque conseguia aí comprar carne com preços melhores e com mais alternativa do que no próprio matadouro local. Segunda possibilidade. Um cristão era convidado para comer na casa de um amigo. O amigo era pagão. O mais natural era que o seu amigo, por ser pagão, e acreditando que apenas a carne oferecida aos ídolos era purificada, lhe oferecesse na refeição carne que tinha sido sacrificada aos ídolos. Terceira possibilidade. Um cristão era convidado para uma festa importante. Imaginemos um amigo de infância, um colega de longa data, queria fazer uma festa significativa e o chamava, e este amigo era adorador de um deus qualquer dos muitos deuses gregos que existiam. E era muito possível que nestas circunstâncias esta festa, este banquete, fosse dado no próprio templo. No templo do deus pagão. Porque os templos facultavam instalações para isto. E isto significava que a festa era mais abençoada. Logo, para participar na festa, o crente, mesmo que não participasse dos ritos pagãos, ia ao templo, sentava-se no templo e comia junto com os seus amigos
da carne sacrificada ali. Estas eram as possibilidades e eram muito comuns, irmãos, e eram coisas práticas do dia a dia. Como em quase tudo, havia nesta questão também divisão na igreja de Corinto. Havia um grupo constituído por aqueles que tinham mais influência por parte do judaísmo, de Jerusalém, que criam que qualquer participação destas carnes era blasfémia e equivalia à idolatria. Eles provavelmente se baseavam naquilo que tinha sido a orientação dada pela liderança da igreja de Jerusalém após o concílio. Nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 15, depois de toda a discussão, os gentios podem ou não se salvar. E a conclusão final foi, os gentios se salvam sem cumprir a lei, apenas pela graça, por meio da fé, mas é verdade que foi enviada às igrejas dos gentios a seguinte recomendação: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Esta era uma posição bem conhecida do apóstolo Paulo. Paulo tinha estado no concílio em Jerusalém. Fazia parte daqueles que tomaram estas decisões. E ele conhecia estas orientações. Mas, no entretanto, nós vemos que a posição dele provavelmente era um pouco mais liberal. Aqueles que tinham esta postura entendiam que qualquer crente que comesse carne sacrificada de qualquer maneira estava a pecar, estava a cometer idolatria. E, inclusive, dentro deste grupo, estariam aqueles que eram mais novos na fé, que até outro dia ainda estavam a participar dos ritos pagãos e que agora, ao comer estas carnes, tinham muita dificuldade em separar as coisas. Parecia-lhes que eles continuavam, de certa maneira, a seguir os ritos anteriores e, por isso, tinham muita dificuldade em que isto fosse feito. A sua consciência os incomodava. Mas é claro, como normalmente nas igrejas, havia um outro partido, havia um outro grupo. Seriam os libertos, os liberais, que diziam assim: a carne não significa nada. A carne é carne. E os ídolos são bonecos, aquilo não tem valor absolutamente nenhum. Nós sabemos que Deus é um só, nós sabemos que o nosso Senhor é Jesus, e estes bonecos não valem absolutamente nada, e a carne oferecida a eles é a mesma coisa que nada. Isto é uma tolice. E eles teriam também alguma base no ensino de Jesus, porque afinal de contas foi o Senhor Jesus que disse: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. E baseado nisto, estes crentes usavam de uma liberdade até talvez agressiva. Julgavam-se superiores aos outros em conhecimento, em espiritualidade. E pelo que nós lemos, nós percebemos que eles não somente iam a jantares na casa de amigos pagãos, mas até a festas nos templos pagãos eles iam. Não participavam dos ritos, mas iam porque era um churrasco e havia muita carne. Então eles iam para poder aproveitar. E, segundo o apóstolo Paulo, isso eventualmente não teria grande problema, a não ser por uma questão. Aqueles, ao fazerem isto, esqueciam completamente os outros crentes que eventualmente não eram tão fortes na fé quanto eles. Paulo lida com estas questões de forma muito prática. Notemos os seus ensinos principais. Paulo, mais naturalmente, estaria do lado do partido liberal, ou dos libertos. Daqueles que diziam que a carne realmente não representava nada e os ídolos não representavam nada. Paulo não reconhecia os deuses pagãos como deuses de verdade. Ele diz claramente no capítulo 8 que há um só Deus, o Pai. E, inclusive, ele faz uma afirmação nesta carta, não sei se os irmãos percebem isto, mas ele faz uma afirmação que não era nada correta do ponto de vista político e que representava um grande risco para ele. Porque ele diz: há um só Senhor, Jesus Cristo. Mas, irmãos, nesta época existe realmente um só Senhor. Chama-se César, é o imperador de Roma. E nesta altura era o imperador Nero. Nada leve. Não aceitava com facilidade estas coisas. Era uma declaração politicamente perigosa. Mas Paulo afirma isto de forma categórica. Cerca de 20 anos após a cruz, ele anuncia Jesus como Senhor absoluto, pré-existente, responsável pela criação original, uma declaração extraordinária para alguém que tinha sido um fariseu. Mas ele diz que, diante disto,
sendo que a carne não é nada e os ídolos não são nada, comer esta carne não tinha nada de errado em si. Não era o tipo de comida, ou não é o tipo de comida que alguém come, que o recomenda ou não diante de Deus. Comer era um assunto pessoal. No entanto, Paulo condenava a falta de caridade, a falta de amor. Para ele, tudo se resumia nesta questão. A liberdade e o conhecimento não deviam ser usados para escandalizar os irmãos. Um versículo notório, irmãos, os irmãos podem ver aí nas suas Bíblias, que eu espero que ainda estejam abertas. No capítulo 8, versículo 1, Paulo faz uma afirmação significativa. Ele diz de forma categórica: a ciência incha, mas o amor edifica. Notem bem, a palavra ciência que é usada aqui, o seu original grego é a palavra gnosis e não a palavra sofia. A palavra gnosis era a palavra para conhecimento. A palavra sofia era uma palavra mais usada no sentido de sabedoria. Ou seja, Paulo está falando aqui que algumas pessoas alegavam ter um conhecimento profundo das coisas. Este conhecimento e esta palavra vai depois se transformar numa heresia muito forte dentro da igreja. Vai ser conhecida como o gnosticismo. Esta heresia era defendida por um grupo que dizia que havia conhecimentos espirituais profundos. Havia duas categorias de crente. Eram uns que eram, assim, os cristãozinhos, coitadinhos, que sabiam pouca coisa. E depois havia aqueles que entravam nas profundidades, mergulhavam no conhecimento oculto, sabiam as coisas que não era para toda a gente. Esta heresia causou muitas dificuldades na igreja. Mas o apóstolo Paulo diz assim: muito cuidado com estas coisas, porque o conhecimento intelectual muitas vezes faz com que o homem fique vaidoso. Ele diz, a ciência incha. E a palavra que ele usa aqui é para aquele crescimento que é um crescimento falso, porque aquilo que incha também murcha com facilidade. E ele diz, esta grande capacidade intelectual, este grande conhecimento que vocês dizem ter, olha, provoca um crescimento muito superficial. É um crescimento que não agrada a Deus. Também murcha depressa. Mas ele diz, mas o amor, este faz o crescimento verdadeiro. O amor edifica, o amor faz crescer. E aqui a palavra dá a ideia de crescimento real, crescimento valioso e que não desaparece, mas que está ligado à sabedoria, não necessariamente ao conhecimento. Para Paulo, as ações do crente deviam ser mediadas por dois pensamentos: amor a Deus e amor ao próximo. Antes de se fazer alguma coisa, devia perguntar, isto mostra amor ao meu irmão? Isto vai servir para o edificar? Isto vai ajudá-lo a crescer? Isto glorifica a Deus? Em termos bem práticos, a coisa que se resumia a isso. Eu posso até, em minha liberdade e em minha maturidade, entender que alguma coisa é legítima, mas se ao fazer isto por causa da minha maturidade, eu estou a escandalizar o meu irmão, então isto não é verdadeira maturidade. Porque eu devo usar do meu conhecimento de forma sábia para abençoar a igreja e glorificar ao Senhor. Nós podemos tirar, irmãos, de forma prática para nós, alguns ensinamentos claros deste texto. Apesar de que, ao olharmos para ele inicialmente, podemos dizer que esta história de comer carne, como carne, não como carne, isso não tem nada a ver connosco, nós vivemos num contexto completamente diferente, 2000 anos depois, e talvez possamos dizer que isto não tem muito a ver connosco. Deixa eu só fazer uma reticência aqui e fazer um parênteses, irmãos. Há em Portugal realidades em que este texto é muito pertinente. Já vivi, como os irmãos sabem, alguns anos nos Açores. E a principal festa tradicional nos Açores, mas também é uma festa religiosa, é a festa do Espírito Santo. E o bezerro do Espírito Santo é consagrado e é oferecido de uma maneira especial. E havia crentes que tinham muita dificuldade em participar desta festa. E para eles era muito confuso esta questão. E pastor, como é que é? Podemos comer da carne que é oferecida, não é? Ao Santo Espírito? Tendo consciência de que talvez este Espírito Santo que estão a adorar não seja aquele que nós encontramos na Palavra de Deus. Nós podemos comer da massa sovada e tudo aquilo que se faz para esta festa,
tendo sido consagrado no altar antes de ser oferecido às pessoas. É curioso, irmãos, que numa realidade 2000 anos depois, podemos ter um problema muito próximo. Mas fecha parênteses e faz de conta que o irmão não tem nada a ver com isto. O que é que nós podemos aprender neste texto? Lições importantes. Primeiro, o que é inócuo para uma pessoa pode não ser para outra. Algo que nem sequer representa perigo para um irmão pode ser uma tentação terrível para outro. Exemplos práticos. Pode ser que um irmão possa ir tranquilamente ao cinema e para ele isso não representa problema nenhum. Aliás, ir ao cinema é uma diversão para ele, é algo que o agrada, é algo que lhe traz satisfação e não existe risco de pecado para ele nestas suas visitas ao cinema. É claro que estamos aqui a pôr o cuidado com o tipo de filme que se vai ver, evidentemente. Mas, irmãos, independentemente do filme, pode ser que haja um outro irmão que para ele esta questão seja muito complicada. E que ir ao cinema represente, na verdade, uma coisa maligna. Porque toda a indústria do cinema e tudo aquilo que foi a sua vida antes de conhecer ao Senhor faz com que o cinema para ele seja uma coisa que ele não quer nem ouvir falar. É inócuo para um, mas não é para o outro. Pode ser que um irmão tenha em sua casa algum tipo de bebida alcoólica, o qual consome de forma moderada. Aprecia, gosta de tomar aquele cálicezinho de vinho do Porto ao fim do dia e isso a ele não lhe faz absolutamente nada nenhum. Mas pode ser que para outro irmão, chegar à casa desta pessoa e descobrir que ela tem ali um gabinete com uma série de garrafas de bebida, seja o cúmulo da hipocrisia e lhe provoque profundo pesar. É possível, irmãos, é possível. O que é inócuo para um pode não ser para outro. E nós devemos ter isto no nosso pensamento. Porque nós não devemos pensar apenas naquilo que nos afeta a nós, mas na maneira como as coisas podem afetar a outros também. Este é o pensamento cristão. Segundo, devemos ter cuidado, irmãos, para não julgar as coisas apenas do ponto de vista do conhecimento. As coisas não podem ser julgadas pelo cristão só pelo conhecimento. Têm que ser julgadas pelo ponto de vista do amor também. Algo pode ser perfeitamente correto do ponto de vista do conhecimento, mas não ser do ponto de vista do amor. Deixe-me dar um exemplo prático para os irmãos entenderem. Cristãos em comunidades maioritariamente muçulmanas sabem, por exemplo, que comer carne de porco não é nenhum crime, não é nenhum pecado, e nem vão parar no inferno por causa disso. Mas na mente do muçulmano, comer carne de porco é uma coisa horrível, uma coisa impura, é uma coisa que contamina o homem, é uma coisa que não agrada a Deus, é uma coisa que de certeza absoluta o põe no caminho do inferno. Do ponto de vista do conhecimento, biblicamente falando, o cristão pode perfeitamente comer porco à vontade sem se preocupar, mas provavelmente, se ele tiver um coração amoroso, que quer alcançar os seus vizinhos muçulmanos e dar a eles um bom testemunho, para evitar o escândalo, ele vai se abster de consumir este tipo de carne, porque no caso aqui, o julgamento pelo conhecimento não foi suficiente. Terceiro, a verdadeira maturidade se revela em amor e em sacrifício, não em imposição. Este é um princípio cristão, irmãos, que é contrário àquilo que o mundo ensina. Na realidade da nossa cultura e da nossa sociedade, aquele que sabe mais, tem mais autoridade, tem o direito de impor a sua posição, porque ele está em vantagem no que toca ao conhecimento. Prova disto, vou dar aos irmãos um exemplo simples, com uma frase, os irmãos vão logo entender. Sim, senhor doutor. Sim, senhor doutor. Eu ouço isto dezenas de vezes por dia. Sim, senhor doutor. Por vezes, olho na cara do doente e vejo que ele não está muito convencido. Mas sim, senhor doutor. Porque a nossa mentalidade do mundo é a seguinte: quem tem conhecimento, sabe um pouco mais, tem o direito de se impor e de dizer como é que as coisas são e ponto final, parágrafo. Mas Jesus ensinou que entre nós não seria assim. Jesus disse, no mundo é desta maneira que acontece, mas entre vós não vai ser assim. Alguém quer ser líder, alguém quer ser grande, então seja servo.
O líder deve servir. O que sabe mais deve abrir mão muitas vezes. Atenção, irmãos, não do pecado. Não estamos a falar aqui de pecado. Estamos a falar de coisas que são inócuas. Do pecado, evidentemente, que nós temos que repreender e tratar dele. Fecha parênteses. Estamos a falar daquilo que é inócuo, que não é propriamente mau diante dos olhos do Senhor. Mas aquele que tem a sua própria liberdade e o seu conhecimento deve abrir mão dela em prol do outro. Logo na Igreja de Jesus, o que é mais desenvolvido age por amor. E muitas vezes ele se refreia para não prejudicar, ao contrário daquilo que aconteceria no mundo, que era impor a sua posição por causa do seu conhecimento. Repetir aos irmãos e enfatizar aqui, nós não estamos a falar de pecado. Evidentemente, quando estamos a falar de pecado, o crente tem e deve, aquele que tem mais conhecimento, tem o dever de chamar a atenção dentro do amor, sempre falando a verdade em amor, mas tem o direito de o fazer, porque estamos a falar de pecado. Mas aqui Paulo não está a falar de pecado, está a falar de uma coisa que teoricamente era inócua. Mas o que é mais maduro espiritualmente prova a sua maturidade, em que ele é capaz de se refrear e não de impor a sua posição. Em que ele é capaz de amar ao ponto de fazer sacrifício. E como o apóstolo Paulo dizia, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Conclusão maior que nós podemos tirar desta passagem, irmãos, diz respeito à nossa decisão em relação a tantas coisas que aparecem no nosso caminho. E nós precisamos ter a capacidade do Senhor e o discernimento bíblico para olhar para a palavra e saber como fazer. E poderemos fazê-lo em 3 etapas simples. Primeiro, há alguma proibição bíblica? É um pecado evidente? Isto é algo que a palavra de Deus me mostra de forma clara que não deve ser feito porque desagrada a Deus? Então não há nem que discutir. Evidentemente que é uma coisa que tem que ser vencida, ultrapassada, deixada para trás e não desculpada. Não há liberdade em fazer algo que o Senhor condena de forma clara na sua palavra. Não vamos nos pôr a discutir, a conversar e a orar e a meditar sobre uma coisa que a palavra diz claramente que Deus não aprova. Aqui não há liberdade que sofra, não há liberdade que consiga vencer. A rebeldia representa a nossa natureza caída e afastada de Deus. Tem que haver arrependimento, confissão de pecado e vitória da tentação. Segundo passo, em relação àquilo que estou a olhar. A primeira pergunta foi, é pecado? É proibição do Senhor? É claramente algo que desagrada a Deus? A segunda pergunta é, vai edificar o meu irmão ou vai criar problema ao meu irmão? Pode não ser pecado, irmão, pode não ser pecado. Mas se vai escandalizar, eu devo pesar bem as consequências antes de agir. Isso não significa inércia total, isso não significa que eu vou deixar de fazer tudo e mais alguma coisa. Há circunstâncias em que o meu irmão vai precisar de compreender alguma verdade ou algum conhecimento bíblico, mas há outras situações em que eu vou ajudar o meu irmão em Cristo, se eu realmente me refrear, se eu for capaz de controlar dentro da minha liberdade, por causa do meu conhecimento e da minha maturidade, e dizer, ok, eu até podia fazer isto, mas eu não vou fazer. O apóstolo Paulo dá o seu exemplo maior em que ele diz, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. Eu nunca ouvi um vegetariano dizer que se tornou vegetariano por causa disto. Mas o apóstolo Paulo dizia, eu até me torno vegetariano, se for preciso, para não escandalizar ninguém, porque eu não quero prejudicar o meu irmão. E ele dizia no texto de forma clara, então a minha ciência, o meu conhecimento vai fazer com que o meu irmão se perca, vai prejudicá-lo e tirá-lo da igreja, então não vou permitir que isto seja assim. Terceiro e último, irmãos, vai dar glória a Deus. Vai dar glória a Deus. Vai servir para refletir a sua graça em mim e edificar a igreja do Senhor Jesus. É extraordinário, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo diz no capítulo 10, versículo 31, em que nós lemos aqui. Talvez nós possamos pensar assim, ele devia escrever da seguinte maneira, portanto, quer dirijais o louvor ou pregais, fazei isto para a glória de Deus, não é? Quer vocês sejam membros do Conselho Administrativo da Igreja, ou sejam do Conselho Diaconal, fazei tudo para a glória de Deus. Quer vocês sejam chefes de departamento, ou líderes de algum ministério, fazei tudo para a glória de Deus. Mas não é isto que ele diz, irmãos. Vejam o que Paulo está a falar aqui. Ele diz assim, quer comais,
quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Fazei tudo. E este tudo aqui, irmãos, é tudo mesmo. Tudo. Tudo. Para a glória de Deus. E a pergunta é possível nas nossas vidas vivermos de tal maneira que tudo o que fazemos seja para a glória de Deus? Se não fosse, o texto não diria. Portanto, é. Mas vai depender da nossa capacidade de buscar ao Senhor, ter sabedoria do Espírito, ter discernimento e, é claro, receber a força do Senhor para assim fazê-lo. Fazer tudo para a glória de Deus. Em última instância, o último crivo que a palavra de Deus nos dá é que nós vivemos, agimos para a glória do Senhor, tendo como nossa prioridade a manifestação do seu poder e a revelação do seu amor. Porque este é o critério pelo qual o Senhor Jesus Cristo ensinou que nós devíamos viver e que Paulo, nesta carta, daqui a bocadinho, quando chegarmos ao capítulo 13, vamos ver afirmando de forma tão categórica que o mais importante de tudo é o amor.